Queridos irmãos, para nossa edificação nessa hora, abramos a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, faremos a leitura dos versos de 8 a 12. Quero falar para vocês hoje sobre esse tema que tem permeado todo o culto, que é plantando uma cultura de paz. E quero falar sobre isso, suspendendo temporariamente nesse dia a nossa série de exposições bíblicas em Tiago, e retornaremos oportunamente. Mas gostaria de falar desse assunto por entender que ele é extremamente necessário, especialmente no momento que vivemos. Ao pastorear o rebanho, ao visitar as ovelhas, ao conversar com as pessoas, percebendo a necessidade de determinadas ênfases, é que muitas vezes eu suspendo a série para colocar algo mais pontual. Corro o risco de, ao fazer isso, você entender errado e dizer: pastor fez um sermão carapuça para mim. Nunca pense isso. Pelo menos eu lhe digo de coração aberto, nunca subi num púlpito em toda a minha vida, e espero continuar assim, para fazer um sermão para você. Ao mesmo tempo, o sermão é sempre para você, porque é para todos, inclusive aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pessoas que vão ver isso no futuro e vão poder aprender dessa exposição bíblica de temas importantes como esse, da plantação de uma cultura de paz. Temos falado muito sobre plantação de igrejas, até mesmo porque estamos numa das regiões mais carentes de plantação de igreja. Mas hoje queremos falar sobre plantando uma cultura de paz. E não é um trocadilho, porque a expressão ela não é minha, ela é utilizada por um dos estudiosos que mais tem trabalhado esse assunto no mundo hoje, que é Ken Sande, em um livro intitulado O Pacificador. E ele então, em um de seus capítulos, fala da importância de se plantar uma cultura de paz na igreja. E um dos textos áureos é exatamente esse que nós leremos agora, de 1 Pedro capítulo 3, os versos de 8 a 12, onde a palavra do Senhor diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. 13 de agosto de 1727. Quem poderia imaginar o que Deus ia começar a fazer em meio a um grupo de refugiados que não viviam nada bem? Refugiados tchecos, agora vivendo na Saxônia, na Alemanha, e vindo de vários lugares, andarilhos, perseguidos, alguns por perseguição até mesmo religiosa, e recebem então, em algumas terras de Erdut, a possibilidade de se criar uma comunidade local, onde eles pudessem viver, constituir família, trabalhar, se sustentar. Então, um homem tomou essa iniciativa e tomou de suas posses e assentou aquelas pessoas. Só que o que é interessante é que os anos foram passando, aquelas benditas ideias, aquela força de vontade de alguém
dispor de seus recursos, de seu tempo, de sua energia, para favorecer pessoas que não tinham nada, não tinham nem para onde ir, pessoas que estavam fugidas, pessoas que eram refugiadas e por isso vinham de vários lugares, com culturas diferentes, e começaram a viver juntos ali. Ao invés de um sentimento de gratidão, o que houve foi muita briga, muita confusão. E os anos foram se passando, e a liderança religiosa continuava ali ensinando aquelas pessoas, convocando-os à oração, mas as coisas parecem que cada vez ficavam pior. O próprio Senhor, que cuidava de toda essa terra, contratou alguns pastores para cuidar do rebanho. E um desses, contratado por ele mesmo, chegou em suas interpretações bíblicas dizer: esse nosso chefe, ele é a besta do Apocalipse. Esse era o nível da facilidade, da amizade que tinha dentro daquela igreja, só para vocês terem ideia. O que será que se poderia fazer em meio a uma comunidade de pessoas vindas de várias outras regiões, cada um com um jeito de interpretar a realidade diferente, com aspectos culturais diferentes, e agora todos juntos vivendo num lugar e brigando por mais diversos aspectos, alguns porque acham que o jeito daquele povo é diferente, e aquele pessoal ali é muito estranho, cada um usando como base a sua cultura como sendo a mais forte. Será que haveria a possibilidade de mudança? Eu, quando leio sobre essa história, eu fico pensando nos nossos dias, em tantas bênçãos que Deus também nos dá, porque nós éramos sem pátria, e agora temos uma pátria celeste. Nós não tínhamos vida, Cristo nos deu vida. Nós fomos colocados em uma igreja, e essa igreja pulsa em nossos corações. Nós não tínhamos alimento espiritual, ou éramos alimentados como ovelhas com grama sintética que fazia mal. E Deus começou a nos nutrir, a nos orientar. E uma das maneiras de a gente perceber que Deus nos ama é quando Ele nos dá direção, para a gente não ser guiado para caminhos tortuosos, não ser conduzidos a lugares onde a palavra de Deus não vai ser pregada. Mas apesar disso, a gente sempre vivencia situações de desentendimento, mexericos, e não tem nada a ver com bergamota, mas situações de ofensas, algumas veladas, outras nada mais velado, porque ela vai progredindo, e aquilo que às vezes era só velado no coração começa a ser velado para outras pessoas, até que se torna, no modelo que eu citei, alguém chegar a falar, a própria pessoa que ele contratou, para trabalhar no lugar como religioso, e dizer: aquele homem é a besta do Apocalipse. Só pode ser, é muito mal. O que se esperar numa situação como essa? Meus irmãos, nós vivemos situações que realmente precisam, e você pode ver isso em vários ambientes em que você vive. Quem sabe você luta com isso dentro da sua própria casa. É o primeiro ambiente que a gente lida com desavenças, perspectivas equivocadas, que às vezes a gente não acha que está equivocada, mas é a nossa visão, em que você parece que não foi nunca beneficiado com nada, as coisas nunca estão bom o suficiente. E a gente percebe isso na relação do marido com a mulher, às vezes isso existe na relação dos pais com os filhos, isso também existe nas relações entre irmãos, e as confusões que surgem dentro de casa, eu não precisava ilustrar muito, porque você sabe que elas existem. Quem sabe você já vivenciou aquele momento de alegria e ao mesmo tempo de tristeza, que é reunir a família toda. Fim de ano, opa, vamos reunir a família toda. Você está com tanta vontade de reunir o povo, mas sempre tem um fiasco. Sempre tem um que faz uma besteira, sempre tem um que faz um comentário ruim, sempre tem uma briga, sempre tem alguém que sai com raiva daquilo que deveria ser uma festividade, um momento de alegria. A gente vivencia isso dentro da nossa própria casa. Além de vivenciar essas quebras de relacionamentos, e às vezes bem pesadas, ao ponto de um filho às vezes dizer para a mãe: eu não tenho mãe, ou dizer para o pai: você não é meu pai.
Eu digo isso porque quando eu não era crente eu fiz isso. Eu chegava a dizer para as pessoas: eu não tenho pai. Não conhecia a verdade do Evangelho, mas eu achava que eu estava certo. E às vezes a gente vivencia isso dentro da nossa própria casa. Relações tão difíceis que uma das palavras preferidas do casal é melhor a gente separar. Desse jeito não dá. Segue o teu caminho que eu sigo o meu. Eles começam a viver os atritos e não tem mais o que fazer. Parece que a solução é o divórcio. Tão difícil que está a relação interpessoal. Em outros momentos você vê isso nas relações trabalhistas ou no ambiente de trabalho. Você sabia que a maioria das pessoas que abandonam seus empregos por outro, não é porque o emprego lá era um lugar onde ele ia glorificar mais a Deus, mas sim porque ele não aguentava mais os conflitos? Alfred Poirier, em um dos seus livros, traz uma pesquisa muito interessante sobre isso, mostrando que isso em linhas gerais, não apenas em ambiente religioso, mas que a maioria dos casos de pessoas que abandonaram seu emprego era por não saber ou por não aguentar mais pressões do chefe, pressões do ambiente de trabalho. Aí tu pergunta para o funcionário e ele diz: como é que era teu ambiente de trabalho? Ele diz: terrível. Parafraseando aqui aquele acontecimento: meu chefe é a besta do Apocalipse. Aí tu vai lá e pergunta para o chefe dele: e aí, cara, como é que está a relação aí? Eu sei que você tem uns crentes aí que trabalham. A pior raça que tem, não quero mais contratar gente assim. Parece a besta do Apocalipse. Quer dizer, o besta sou eu mesmo que contratei. Então você vê de um lado insatisfação, você vê do outro insatisfação. Quem está certo? Quando tem briga na sua casa entre marido e mulher, quem está certo? Alguns maridos vão brigar, é sempre a esposa, pastor. Ou se o marido é cabeça dura, fala: pastor, não tem como, sempre é ele quem está certo. Ele nunca dá o braço a torcer. O que está certo nas situações, nos problemas que surgem? Meus irmãos, eu sei que a gente vivencia isso dentro da nossa casa, a gente pode vivenciar isso em ambiente de trabalho, e isso também floresce no meio religioso. Isso também floresce na igreja, quando por alguma insatisfação, seja ela de que natureza for, às vezes é uma insatisfação sua, que não tem nada a ver com a igreja, mas reflete na igreja. Há quem diga que o lugar mais melindroso da face da terra é uma igreja, onde as pessoas são fraternalmente amigas até que alguma coisa desfaça aquela primeira impressão. Aí eu achava aquela pessoa tão espetacular, perdi totalmente a admiração. Ou seja, imaginava que fosse Jesus encarnado e aí acaba chamando depois é a besta do Apocalipse. Só pode ser um negócio desse. Que coisa terrível. E eis a razão, inclusive, porque muitas pessoas acabam rompendo em fé, literalmente. E eles falam: daqui não vou ficar mais. E rompe daqui e vai para outro lugar. Você vê a quantidade gigantesca dos nossos dias de igrejas que existem, igrejas evangélicas, falando de nós. Aí você vê, tinha essa igreja aqui, aí de repente rachou e criou outra. Eu falo: não, deve ser por algum assunto teológico, eles romperam, porque essa estava desviada da verdade. E quando tu vai ver, a outra é igualzinha. E às vezes vem com os nomes assim, eu tenho até que tomar cuidado com os nomes, porque pode ser que exista uma denominação com o nome que eu vou chutar aqui, mas eu não estou nenhum com a cabeça. Mas vamos dizer assim: Cristãos do Amor Verdadeiro. Pode ser que tenha uma igreja com esse nome, mas eu não pensei nela. Eu inventei aqui agora o que veio na minha mente. Por que eles botaram esse nome? Porque lá onde eles estavam, eles não eram verdadeiros. Então, geralmente botam um nome, é quando você visita as duas, igualzinho. Teologia, estrutura de governo, alguma coisa vão fazer diferente para dizer que são totalmente diferentes. Quando você olha assim, por isso que tem tanta igreja hoje. Porque as pessoas não conseguiram resolver suas questões. Não conseguiram resolver seus conflitos. A minha pergunta para você então nessa hora é: você sabe resolver seus conflitos? Você é uma pessoa que sabe biblicamente como responder nessas horas de crise? Você é uma pessoa que já aprendeu à luz da palavra
o que deve ser feito nas horas em que atritos surgem, isso dentro da sua casa, isso no ambiente de trabalho, na igreja, onde quer que seja. Você já sabe lidar com essas coisas? Ou você é daqueles que simplesmente fala, não dá mais, larga para lá. E aí nós estamos criando um modelo de cristianismo, eu estou dizendo criando porque ele está em desenvolvimento, né? A gente já vê isso espalhado pelo Brasil e pelo mundo afora. A gente vive um tipo de cristianismo que as pessoas olham de fora e perguntam, será que ali é realmente uma comunidade de fé? Será que ali mesmo é um grupo de pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas? Por que eles não se submetem ao senhorio de Cristo? Porque se conflitos surgem, eles vão sempre surgir, e pelos motivos mais básicos. Nunca ache que você vai ter todas as situações para nunca ter conflito, porque conflito surge do nada. Se falta dinheiro, gera conflito. Se tiver muito dinheiro, surge conflito. Se tem pouca gente, gera conflito. Se tem muita gente, gera conflito. Se a liderança é saudável, gera conflito. Se a liderança for ruim, gera conflito. Conflitos surgem em qualquer ambiente. Agora, eles não vão embora sozinhos, como chegaram. Eles vêm e, como um parasita, se instalam sobre a parte saudável e começam a corroer, como um carrapato que começa a sugar o sangue. Mas você olha para aquela vaquinha, ela tem tanto sangue pela frente que é que tem um carrapatinho de nada. Quando eu era adolescente, eu ia com meu tio Agnello para a roça, e ele ficava lá colocando veneno nos carrapatos. Eu me lembro de uma vaca, meu Deus do céu, eu nunca vi um negócio daquele, com tanto carrapato no pescoço, assim. Eu falei, ele disse, se a gente não fizer nada, ela vai morrer. Você nunca acha que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, quem não tem carrapato, né? Não, às vezes não tem carrapato, mas assim, carrapato é uma praga que aparece nos bichos, principalmente que estão soltos lá, mas aquela quantidade, ele tinha que fazer uma intervenção antes que fosse tarde demais. Então, parasita, o mal, ele chega assim. E é por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve deixar essas coisas se grudarem na gente. E existem ordens bíblicas, e nós vamos ver isso aqui a partir de agora, então. O texto é pequeno, mas ele é bem objetivo em sua explicação. Dentro de um contexto onde Pedro ensina aos cristãos a viverem e agradar a Deus, a viverem como peregrinos e forasteiros, se abstendo de tudo que não presta desse mundo, ele começa a dar algumas ordens. E a perícope que nós lemos, ela faz parte de uma perícope um pouco maior, que começa lá no capítulo 2, versículo 11. E ele começa a dizer que a gente tem que viver no meio dos gentios, praticando boas obras, para que as pessoas que não conhecem a Deus olhem para nós e glorifiquem a Deus no dia da visitação, diz ele no capítulo 2, versículo 12. Ou seja, nunca nós devemos nos tornar, mas a gente se torna, infelizmente, pedra de tropeço para os outros. Porque imagina, o pastor vai falar sobre amor, ele, que nem mostra amor, então aí você bloqueia o coração de ouvir. Vamos falar de missão, esse que nunca fez missão na vida, e a gente às vezes olha dessa maneira e não absorve. Então, isso é impeditivo, e Pedro está dizendo, eu não quero que vocês sejam impeditivo na vida das pessoas que vão ouvir desse evangelho, para que no dia da visitação, ou seja, no dia que Deus vai falar, isso não atrapalhe a vida deles. E a gente percebe que o mau testemunho de crentes, de nós crentes, muitas vezes abala a confiança das pessoas. Quantas pessoas já não quiseram ouvir do nosso cristianismo por causa do mau exemplo que muitas vezes vê? Então é nesse contexto aqui que ele fala, eu quero que vocês glorifiquem a Deus, que os ímpios vejam as vossas boas obras. E ele exemplifica isso de 5 maneiras. Observe, versículo 13 ele diz, se sujeitem à autoridade constituída. Aqui no caso ele fala do rei como soberano. Aprendam a se sujeitar às autoridades constituídas por Deus, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Segundo grupo, versículo 18, ele fala, servos sejam submissos
no caso aqui, aos seus patrões, ou aqueles que estão sobre vocês, ou seja, se submeta às autoridades, se submeta na sua relação de empregado e funcionário. Depois ele dá um terceiro exemplo para as mulheres dentro de casa. E nós temos de 1 Pedro 3, de 1 a 6, instruções para as mulheres se sujeitarem. E fala: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido como ao Senhor. Estão acompanhando? Então olha o contexto de Pedro. Se sujeite às autoridades, se sujeite aos seus patrões. Mulheres, se sujeite a seu marido. E agora vem para os maridos, é a quarta parte, versículo 7. Vós igualmente, ou seja, maridos também vão ter uma relação de sujeição. Em que sentido? Vivam a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a sua esposa como parte mais frágil. Ou seja, a forma como você trata a sua mulher reflete sua sujeição a Deus. E você deve se submeter desse sentido. E a última parte, então, é o versículo que nós lemos, de 8 a 12, que é um resumo geral agora para todos, e não simplesmente para grupos específicos. Se sujeite à autoridade estabelecida, se sujeite ao seu patrão, se sujeite na relação marido e mulher. Meus irmãos, finalmente, quanto ao mais, nas demais, em todas as coisas, como que a gente deve ter? E aqui está um bom modelo de como a gente pode plantar uma cultura de paz. O versículo 8 nos fala aqui de 5 ações que a gente pode desenvolver, que eu chamaria de ações pacificadoras. Versículo 9 nos fala de reações pacificadoras. E os versos 10 a 12 nos falam da base bíblica destas ordens pacificadoras. Então vamos rapidamente observar cada uma dessas partes aqui, essas 3 partes que o texto nos apresenta, a fim de desenvolvermos uma cultura de paz. Queremos cultivar, plantar uma cultura de paz, porque todo mundo quer paz. Cesse a guerra. Eu quero viver em paz com Deus, com meus irmãos. Eu preciso de paz. Paz do príncipe da paz. 5 ações pacificadoras. Quais são elas? Sede todos. Observe que a ordem não é para um ou para outro. Porque às vezes você fala, essa ordem é para você que é homem. Não, ele já havia distribuído lá, para mulher, para homem, agora é para todos. Independente da sua relação, do seu posto, se você é uma autoridade constituída ou se você é um servo. Todo mundo vai precisar desenvolver essas 5 coisas aqui, essas 5 ações, 5 virtudes. Primeiro ele diz, sede todos de igual ânimo. Literalmente a palavra grega pode ser traduzida como sejam todos de um mesmo parecer. A ideia é de todo mundo caminhar na mesma direção. Porque, muito especialmente falando de igreja, nós só temos um cabeça. E se ele é o Senhor sobre nós, nós devemos andar na direção que ele aponta. E não seguir nossa própria vontade. Tenham o mesmo parecer. A ideia de tenham igual ânimo é todo mundo, a gente falar assim, ó, pessoal, vamos fazer isso? Aí todo mundo tem um ânimo para dizer, sim, vamos caminhar. Porque eles estão indo na mesma direção. Aqui nós não estamos tratando de erros doutrinários ou coisa do tipo. É das pessoas, isso é lícito, para onde a gente vai? Vamos pensar juntos. Isso, vamos ter o mesmo parecer. Isso na linguagem de hoje não da Bíblia a linguagem de hoje, mas na conversa de hoje, o pessoal costuma dizer assim, toda unanimidade é burra. Bem, do ponto de vista bíblico, o povo que caminha em unanimidade na oração, no partir do pão, na doutrina, essas pessoas caminham de forma correta. E a ideia aqui é, vamos andar junto. Não é assim, ó, vamos ver, vocês querem por aqui, 2 querem para cá. 3-2, ganhamos aqui. Fiquem aí agora. Você ganha, mas você não ganha. O bom é quando você consegue conduzir todos na mesma direção. Essa é a primeira coisa que Pedro aqui nos diz. Tenham o mesmo parecer. Segundo, sejam compadecidos. A palavra grega traduzida como compadecido é a palavra que foi transliterada do grego para o português para chamar de simpático. Sejam simpáticos. Você sabe o que é uma pessoa simpática? Você sabe o que é um antipático, né? Que ele é antipático, esse é simpático. A ideia aqui do compadecido é alguém que tem uma simpatia junto com você, não é que lançou simpatia também, viu? Mas é alguém que você consegue se relacionar, há um sorriso no rosto,
é bom de lidar. Meus irmãos, às vezes a gente não é simpático, sabe por quê? Porque às vezes a gente transfere os problemas de um lugar para outro. Você está lá com as crises dentro do seu ambiente de trabalho, lhe xingaram, você não produziu como devia, você errou, mas às vezes não reconheceu, ou seja, dentro de você está um turbilhão, aí você chega em casa, oi querido, o que é que tem de bom? Eita amor, por que você está assim? Por que você está me olhando desse jeito? Aí ele vem para lá e você fala, puxa vida, já chegou todo estranho. E às vezes a gente transfere isso, frustrações de um lugar, a gente lança em outro. E geralmente a gente lança em quem a gente declara que ama. É por isso que em casa, geralmente, a gente acaba estourando com quem não deveria. E aí começam as brigas. Lá no teu trabalho, tu não fala para quem devia ter falado, agora vem falar para mim. Essas coisas acontecem. Então, a Bíblia diz, a gente ao invés disso, de sermos mais antipáticos, mais assim, devemos ser mais compadecidos, devemos ser simpáticos uns com os outros. E simpatia não é só um sorriso amarelo da boca para fora, mas uma atitude de coração que se aproxima do outro. Por isso que a tradução aqui veio como compadecido. Alguém que sente a necessidade do outro. Essa é a ideia aqui do texto. Próximo, terceira ação pacificadora trazida aqui por Pedro. Fraternalmente amigos. Literalmente a palavra grega é Filadélfia. Aprendam a viver com um amor fraternal. Sejam fraternalmente amigos. Ou seja, amor de irmão. E como é que é amor de irmão? Você que tem irmão, você sabe como é que é, né? Você que tem muitos irmãos. Você lembra, se você era o caçulinha, você herdou as roupas de todo mundo. Ou quem sabe você era o José da sua casa, que ganhava a veste colorida. Os do meio geralmente reclamam que, olha, nem sou o preferido, nem o esquecido. Eu não sei como é que, mas você sabe que dentro de casa a gente tem nossas arrelias e sai briga, sai faísca. Não era para sair, mas sai. Você já deve ter xingado seu irmão, você já deve ter brigado com sua irmã, aqueles que têm irmãos, sabem muito bem disso. Mas depois vocês se resolvem, porque vocês são irmãos. Ninguém diz, eu vou no cartório tirar o meu nome da minha família, eu não quero mais andar isso com você. Tem, deve ter uns poucos aí. Mas via de regra, nas relações familiares, você briga, depois você senta para almoçar, vocês estão com fome, vão ter que almoçar depois e às vezes o pai ainda faz daquele jeito, né? Quando é pequeno, o pai ainda fala assim, por que você bateu na sua irmã? Porque ela me bateu primeiro, por que você bateu? Aí viu que não tem nada, pois agora os dois aqui, ó, aqui agora, com um argumento bem persuasivo, né? Havaiana na mão. A mãe pega assim, ou o pai, e fala, pede perdão para ele agora. Pede perdão agora. Tá, me perdoa. Agora abraça o outro. E você também pede perdão para ele. Aí ele se abraça, daqui a pouco eu estou brincando. Não foi assim? Ou eu só vi isso na minha casa? Acho que eu vi, deve ter acontecido em outras casas também. Então, é esse espírito fraternalmente amigo que precisa existir. Ou seja, que vai ter desavenças, mas também haverá perdão. E haverá uma caminhada. A gente não rompe os nossos relacionamentos por qualquer coisa. Quarto, misericordiosos. A palavra aqui geralmente é traduzida por compassivo ou misericordioso. Que é o quê? Você vê a miséria do outro e ao invés de jogar uma pedra em cima, você se compadece daquela situação. Você está vendo o estado em que ele está. Aqui nós estamos falando de ações de pacificação. Tem que ter misericórdia. Como foi que Deus teve misericórdia de nós? A misericórdia é exatamente a gente merecer a condenação do inferno. E o que Deus fez? Deus foi misericordioso. Deus não nos deu a condenação que nós merecíamos. Ele não derramou sua ira sobre nós, porque Ele foi misericordioso. Quando você é misericordioso, o que você está fazendo? O que aquela pessoa merece é a condenação. E aí o que você faz? Você não dá condenação. Você fala, não vou destruir, não vou matar, não vou arrancar do meu coração. Vou ser misericordioso. Jesus Cristo, inclusive, nas bem-aventuranças diz, sejam misericordiosos, como misericordioso
é o vosso Pai Celeste. Bem-aventurados os misericordiosos, mas que felizes são esses que agem com o caráter de Deus, agindo com misericórdia. Ou seja, quando você vê a falha do outro, ao invés de querer agora tem uma munição para derrubar ele. Não, você viu, você age com misericórdia, em cima das fraquezas da outra pessoa. Quinto, humildade. A palavra todas as vezes que aparece traduzida dessa mesma maneira. Paulo aos Filipenses dá um bom exemplo do que é humildade. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Maior modelo de humildade. O Rei do Universo deixou sua glória, veio ao abismo dos homens, se tornou homem, se tornou obediente e até a morte, ainda a morte de cruz. Desceu todos os degraus da humilhação. Só que às vezes você não quer descer um só para se humilhar. Não tem como se plantar uma cultura de pacificação sem ações pacificadoras. E aqui nós temos pelo menos 5 ações. Antes de prosseguir, eu preciso perguntar para você: essas ações existem hoje no seu coração? Ações, ou seja, é algo proativo, é algo que você cultiva, é algo que você vivencia. Você é uma pessoa que procura caminhar junto com os outros, ou você é sempre da oposição? Você procura caminhar com as pessoas para ter o mesmo parecer? Você é uma pessoa simpática, que se compadece das necessidades dos outros? Você é uma pessoa fraternalmente amiga, que caminha, que sabe perdoar? Você é uma pessoa misericordiosa, que vê o erro do outro e não se alegra com aquilo, e ao invés de derramar condenação em cima, você age com compaixão? Você é uma pessoa humilde, que reflete o caráter do próprio Senhor Jesus, que lavou os pés de seus discípulos, que por ser o maior se fez o menor? Há humildade em seu coração? Então aqui nós temos, irmãos, ações pacificadoras. Se queremos cultivar, plantar uma cultura de paz, precisamos de ações pacificadoras. A segunda parte do texto agora, versículo 9, nós temos as reações pacificadoras. Porque uma coisa é agir quando está tudo em paz, né? Quem sabe a sua resposta às minhas perguntas aqui foram: sim, pastor, eu quero ser humilde. Eu oro a Deus: Senhor, me faça mais humilde. Você ora a Deus: Senhor, me faça uma pessoa amiga. Eu quero ser amigo das pessoas. Coloque mais amigos ao meu redor. Senhor, me ajude para que eu possa agir com fraternidade, com o mesmo ânimo com as pessoas. Me ajude a ser assim. Enquanto está tudo tranquilo, eu acho que é até fácil pensar desse jeito. Agora, quando alguém pisa em você, quando alguém critica você, quando alguém com intenção ou sem intenção lhe fere, como você reage? Às vezes na hora de agir é tranquilo. A minha pergunta é: e na hora de reagir? Rapaz, conversando com quase todos vocês aqui, a gente descobre como cada um é, né? Os mais calminhos, aí fala: pastor, você não conhece, isso bravo. Irmãzinha tão piedosa, mas você não viu ela braba. Um irmão tão querido, você não viu ele fora de si. Como é que você é quando lhe provocam? Porque aqui, irmão, está todo mundo aqui cantando quão grande é o meu Deus. Aqui está todo mundo dizendo: Deus vem abençoar. Agora, quando lhe provocam, ninguém está lhe provocando aqui, não. Estão lhe instigando a adoração. Agora, quando lhe provocam, quais são os nomes que saem da boca? Qual é a oração que sai? É uma oração: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Estevão fez. É assim? Ou a oração, porque tem uns que fazem a oração do mal também, né? Raça de víboras, essa aqui, peste perniciosa. Aí vão querendo as expressões bíblicas ali para poder xingar. Seu incircunciso, Golias dos dias atuais. E aí eu não vou continuar, senão vai que alguém começa a pegar esse... Pá, gostei daquele xingamento que o pastor soltou, vou começar a xingar biblicamente as pessoas aqui. Não. Olha como nós devemos reagir.
não pagando mal por mal ou injúria por injúria. O mal é semeado contra nós, e como é que você responde? Nós somos, primeiro, seres humanos. Segundo, nós somos crentes. Então nós estamos na frente de muitos outros seres. Porque, por exemplo, seres irracionais, até seu cachorrinho na sua casa, ele é movido por provocação. Quando você começa, aí ele vem com o rabinho, não é? Você atiça ele, você provoca ele, começa a ranger os dentes ali. O que você dá, ele responde. Isso são seres irracionais. Nós não somos seres irracionais. Primeiro, você é um ser racional. Você não precisa responder conforme te provocaram. Mas além de um ser racional, você ainda é crente. Então você não precisa reagir como fizeram com você. Mas fizeram mal, pastor? Não duvido. Olha quanto mal fizeram contra o nosso Senhor. Como foram as reações dele? Quantas vezes as pessoas faziam pegadinhas para tentar pegar Jesus em alguma frase, e Jesus ali dava explicação. Quando eles já não aguentavam mais, assim, num trocadilho, numa pegadinha, derrubar Jesus, eles começaram a dizer abertamente, Jesus curava alguém, eles não tinham o que fazer, ele expulsa no poder de Satanás. Mulher, nunca faça isso, mas imagine um dia, seu marido bravo com você, e você fala, o que foi agora? É um encosto que está dentro de você? Imagine você dizer isso para a sua mulher. Tu está com demônio, mulher? Por que tu está falando assim? Ela vai dizer, tu vai ver agora a legião em cima de tua vida. Mas não tem demônio nenhum nisso aí, né? Tem só ruindade do coração. As pessoas podem nos semear o mal, mas a nossa reação não deve ser o mal. A nossa reação tem que ser diferente. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nenhum de nós nunca errou nisso aqui não, viu? Acho que todos nós falhamos nesse sentido, porque muitas vezes a gente reage como não deveria. Nos dão mal e às vezes a gente ainda quer ser justo, né? Não acho justo o que fizeram comigo, então eu vou retribuir na minha tentativa de ser justo, que a gente nunca consegue ser justo. A gente sempre retruca 3, 4 vezes mais, ou sempre potência máxima, aqueles ataques que nós recebemos. Então o texto diz, não pague mal por mal. Te semearam o mal, pastor, me fizeram mal. Isso não justifica você a fazer o mal. O erro de um não justifica o do outro. Você falou isso para os seus filhos quando eram pequenos. Por que você bateu na sua irmã? Ah, foi ela que começou. E aí você vai ver que ela mesma que começou, ela que estava errada, a outra ali. Mas tu vai apanhar também. Por quê? Porque tu não era para ter batido, perdeu a razão. Se tu tivesse administrado a situação, tu ia estar limpo e isento nessa situação. Mas tu errou também, ou seja, quantas vezes a gente não apanhou até, aqueles que sofreram isso, né? Acho que nem todos hoje em dia passaram por essas coisas. Mas que você olha assim e fala, nem encontrei, o errado foi o outro, e eu que... Mas não foi só o outro, não. É porque às vezes a sua reação não foi a correta. E a Bíblia diz, não pague mal com mal. Nem injúria por injúria. Injúria aqui pode ser um insulto. Me xingaram. Pastor, não levo desaforo para casa. Me xingou, eu xingo também. E aí todo mundo xinga o outro. Sabe como é que eles xingam hoje? Tem uns que xingam na cara. Ah, pastor, acho isso diz respeito. Prefiro botar nas redes sociais. E aí a pessoa escreve lá, dando indiretas. Ou vocês nunca viram isso? Outros nem xingam, nem botam na internet. Pum! Como é que você está? Estou bem. Como você está? Ótimo! E a pessoa ali está para explodir com tanto mal, com tanta amargura, com tanto pecado que foi nutrido ali. E às vezes a pessoa ali, ele vai morrer asfixiado. E ele é que está se matando sem perceber. Não pague injúria com injúria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, ao invés de...
quando vos amaldiçoarem, abençoem. Refletindo o ensino de Jesus, semear o mal contra você, você não semeia o mal também. E é por isso que ele diz aqui: pelo contrário, a sua reação, ao invés de mal por mal ou insulto por insulto, pague o mal com bem. Ele diz, bem dizendo, a palavra bem dizer aqui é abençoar, é a mesma, aparece duas vezes, abençoar, depois à frente aparece a palavra bênção. Ele diz, porque para isso mesmo fossem chamados, a fim de receberes a bênção por herança. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa que talvez você não percebeu até agora. Você sabia que você é um plantador? E que Deus lhe deu benditas sementes, abençoadas sementes. E quando você semeia essas benditas sementes, floresce vida. Alguns estão com seu saco de sementes lacrado, nunca usaram. Deus lhe chamou para ser bênção. Como que você vai ser bênção na vida dos outros? Semeia a bênção. Como é que semeia a bênção? O contrário, eu não semeio a maldição. Eu não desejo o mal. Pelo contrário, deram mal, não vinga o mal. Insultaram, não faça isso. Pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo vocês foram chamados. Vocês foram chamados para bem dizer. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente que for boa para edificação. Vocês foram chamados para abençoar a vida das pessoas. E como é que você abençoa? Não é com palavras mágicas, mas é semeando as verdades, vivendo essas verdades do Evangelho. Vocês vão receber bênção por herança. Nossos nomes estão arrolados no livro da vida. Na verdade, o Senhor já nos tem assentados nos lugares celestiais. Só que essa cadeira aqui esse meu lugar celestial aqui, tomara que não seja fulano. Quem vai estar lá bem no dia? Aquele seu de sabor. Não acredito, Deus. Aqui no céu você não vai ter mais essa má compreensão. Você vai falar, oh rapaz, que maravilha. Ontem eu estava assistindo Creed 3. Já viram? Ontem consegui um diazinho mais folgado, final de semana, e consegui assistir um filme. Estava assistindo Creed 3. Interessante, o filme não é cristão, mas tem um princípio interessante lá, porque há uma desavença e tal, e depois o cara vai lá. Era para dizer, ó, aquele lá que semeou mal, que me destruiu, que me enganou, quero mais saber. Mas o cara vai lá, conversa ainda, e estende a mão, e todo o mal que semearam sobre ele, ele diz, mas eu não vou agir da mesma forma. Falei, pá. Maiores detalhes, assista depois o filme. Nossas reações precisam ser pacificadoras, e eu pergunto para você, suas reações são de pacificação? Quem sabe, meus irmãos, nessa hora, você está ouvindo essa palavra aqui, uma das atitudes mais esperadas é que você diga, não, eu não tenho tido reações de pacificação, mas eu preciso. Deus me ajuda. Que essa seja a nossa oração humilde, já que a última ação virtuosa das 5 que ele falou foi a humildade. Vamos ter a humildade de dizer, Senhor, eu não tenho reagido como deveria. Às vezes eu pago mal pelo mal. Às vezes eu pago injúria por injúria. Mas eu sei que não é isso que devo fazer. O texto encerra com ordens pacificadoras. E aqui ele cita o Salmo de número 34. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. É interessante que na citação completa do Salmo 34, Pedro intencionalmente não quis botar toda ela. Porque a última parte do Salmo 34 é pesada. Porque ele mostra que essas ações pecaminosas, elas serão julgadas por Deus. Ele deixa isso claro aqui no finalzinho, quando diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, estão abertos, o rosto do Senhor está contra os que praticam os males. Ou seja, se você reagir com o mal, injúria por injúria, mal por mal, Deus estará contra você. Mas ele finaliza aqui, mas no Salmo... mais adiante,
no próprio Salmo 34, a expressão que aparece é: o rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. É bem provável que Pedro aqui, ele com muita paciência, ensinando a igreja, ele fala: vocês não vão ser extirpados da terra a sua memória, porque vocês são crentes. Então ele tinha grande expectativa que a igreja ouvisse as bases bíblicas. Por que a gente tem que ter ações pacificadoras? Está na Bíblia. Por que a gente tem que reagir dessa maneira? Porque está na Bíblia. E isso está totalmente de acordo com o contexto, onde ele diz: vocês precisam aprender a se sujeitar às autoridades, aos patrões. Mulheres precisam se submeter aos seus maridos, maridos precisam aprender a se sujeitar às suas esposas, e todo mundo precisa aprender a se sujeitar assim. É dentro desse contexto onde a gente se sujeita a Deus que eu começo a entender assim: eu preciso plantar uma cultura de paz, ao invés de o mal. Você quer viver dias felizes na terra? Você quer desfrutar das bênçãos de Deus nesse mundo? Refreie sua língua do mal. Amarra a língua, mais do que o cão. Guarde sua boca. Aparte-se do que é mal. E se você está vendo que coisas estão lhe enchendo o coração para o mal, aparte-se disso. Tudo aquilo que instiga você para o mal, ambientes, pessoas, situações que você vê que toda vez que eu estou nesse contexto, isso me aflora. Então, aparte-se do que é mal. Pratique o que é bom. Busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Observe que a ideia de plantar uma cultura de paz é uma ordem que a gente tem que se empenhar por tê-la. Ken Sande, em seu livro Pacificador, ele diz assim: quando as pessoas não salvas veem os cristãos admitir seus erros, perdoando, reconciliando-se uns com os outros, mesmo depois de disputas intensas, eles não podem deixar de perceber. Quanto mais os nossos relacionamentos refletirem o assombroso amor e a misericórdia de Deus, mais pessoas desejarão conhecer o poder que está operando em nós para manter a paz e a unidade. Que maneira maravilhosa de aumentar a sua colheita. E caminhando já para o final, com aplicações finais, eu queria dizer alguns benefícios que nós teremos se cultivarmos essas ações pacificadoras, se plantarmos em nossos corações essas reações pacificadoras, se nos submetermos a Cristo, pois sua palavra nos diz como a gente tem que fazer, e todo mundo aqui sabe como a gente deve proceder em todas as situações. Teu irmão pecar contra ti, vai e procura ele, resolve isso. Antes de procurar ele, vê se realmente vale a pena, porque tem coisas que são tão triviais. Larga para lá e segue adiante. Não consegue largar, tente resolver. Não se envolva com mexericos, não se envolva com murmuração, não deixe raiz de amargura chegar no seu coração. Todas essas coisas são bíblicas, a gente sabe. Hoje, durante o culto, nós lemos vários textos que falam sobre isso. Agora, a gente precisa começar a praticar isso. Quais serão os benefícios para nós? Ainda citando Ken Sande, ele diz: isso vai desenvolver a humildade em admitir os erros e pedir ajuda. Nós vamos ter famílias mais preparadas e menos divórcio. Nós vamos tratar os problemas antes que eles cresçam. Nós vamos ter proteção contra divisão e saída de membros ofendidos. Nós vamos ter um crescimento aprimorado. Nós vamos ter menos mexericos. A liderança sofre menos e investe mais. Teremos tensão reduzida. As discussões serão respeitosas e reconciliares como norma da nossa vida. E o alcance e a evangelização são enfatizados no testemunho dos crentes. Então, nós só temos benefícios ao cultivar, ao semear, ao plantar uma cultura de paz. Você vai sair daqui disposto a isso? Eu queria que você tivesse esperança e dissesse: sim, pastor, vou procurar cultivar uma cultura de paz.
Eu comecei essa mensagem citando algo que aconteceu no passado, na Saxônia. Nicholas von Zinzendorf desejava ver a igreja preparada para pregar o Evangelho. Mas, ao invés disso, o que se via eram confusões o tempo inteiro. 1 ano, 2, 3. O conde Zinzendorf começou a ensinar e convocar o povo para orar. E ensinar a importância de viverem juntos em amor, mostrar que desunião e conflitos contrariavam o chamado claro das Escrituras. Ele não foi bem sucedido no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Os anos foram se passando e ele não foi vendo fruto daquilo. E como eu disse, alguns chegaram a chamar ele de a besta do Apocalipse. Mas a partir do dia 13 de agosto de 1727, eles começaram a desfrutar de algo fantástico que aconteceu na igreja morávia. Deus começou a produzir quebrantamento no coração daquelas pessoas. Elas começaram a reconhecer os seus erros e não reconhecer os dos outros. Começaram a reconhecer suas falhas. Começaram a se reconciliar, começaram a pedir perdão, começaram a viver como, de fato, é a igreja do Senhor Jesus. Um monte de gente estranha, diferente, com culturas variadas, mas que tem um ponto principal em comum, Cristo. E eles amam a Cristo mais do que qualquer outra coisa. Isso é tão forte que faz com que eles deixem suas diferenças de lado. E depois de ter investido muito tempo com isso, Deus começou a despertar aquela igreja. Aquela igreja fez uma reunião de oração que durou mais de 100 anos. E como fruto disso, eles começaram a mandar missionários para vários lugares do mundo. E quando você começa a estudar sobre as missões moravianas, você vê que o início foi difícil. Mas depois que Deus operou no coração daquelas pessoas, uma cultura de paz foi semeada. Deus pode fazer isso conosco também. E a nossa oração, a minha oração, é que Deus desperte nossos corações. Deus opere em nós o quebrantamento que só o Espírito de Deus é capaz de fazer. Que faça com que a gente possa olhar um para o outro e não mais achar que o outro é a besta do Apocalipse. E que no máximo a gente possa dizer, o besta sou eu, que estou perdendo tempo olhando para coisas que não vão me levar a nada. Que eu possa olhar para Cristo. O grande lema da igreja morávia era exatamente a figura de um cordeiro e uma cruz. E a ideia é, eis o Cordeiro de Deus, vamos segui-lo. E pelo mundo afora, igrejas foram plantadas por gente simples, gente que abriu mão de tudo, porque descobriu aquele que vale mais do que tudo, Cristo. Nós vamos ser plantadores de igrejas, se tivermos plantado aqui uma cultura de paz. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude nesse sentido. Amém.